Olá! Boa noite, bom dia, boa tarde! Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália. Boa noite, Coreia. Hoje a gente tá aqui... Ué, menina, você tá indo longe, né? Hoje a gente tá aqui pra falar de uma coisa incrível. Gente, primeira vez que a gente vai falar de... Primeira vez que a gente fala de animação? É, primeira vez, eu não lembro de nenhuma outra. De série de animação, sim, né? Série, Não, acho que de animação como um todo. É verdade, a gente eu nunca falou falamos de de animação nem filme. Podia não ter dado mais sorte, né? A gente foi iludido. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre ilusão. Uhum. O tema é não compre o nome do famoso. E teve um amigo meu que comentou, não sei se foi no seu post ou no meu, falando, você viu? Quando a gente tava fazendo a propaganda do negócio, ele falou assim, que o nome condiz muito com a série. Que você se desencanta já no primeiro episódio, achando que você poderia ficar encantado do mundo do encantamento, apresentado pelo Matt Groening, que é o cara que assina os Simpsons, Futurama. Então vamos começar do começo. Isso, vai lá. Matt Groening, criador dos Simpsons, 30 temporadas no ar, desde 1989 direto. A série de animação mais longeva da história da televisão, não só americana. 600 e tarará episódios. Criador de uma pérola subestimada chamada Futurama. Muito subestimada. Bender... Não, incrível, gente. Bender dá um soco em Homer Simpson e qualquer outro personagem. Exatamente. Bender é maravilhoso, Fry maravilhoso, uma série incrível. 7 temporadinhas, durou 5, fez uma grande pausa, voltou pra mais 2 cancelado de novo. Não sei porquê, na verdade. Porque parece que teve audiência, parece que foi algum rolo com o processo de criação dele. Então ele tem um histórico a favor dele. Ele tem uma estética que a gente já reconhece, ele tem um histórico de coisas boas e que são ícones da nossa cultura, e então falou, pô, Netflix, mas se ele consegue fazer uma coisa legal dentro da Fox, a gente fala, na Netflix ele vai chutar o balde, vai ser Nossa, feliz. vai ter muito mais liberdade, né? Você pensa, putz, no começo o Simpsons era mais controlado, aí ele passou por uma fase muito politicamente incorreta, e depois voltou a ser controlado, né? Eu tenho uma opinião bem específica sobre os Simpsons. Mas Futurama, ele é o descontrole total e é perfeito por causa disso. Exato. Aí a gente vai, que é uma série de fantasia, e a gente fala assim, nossa, tantas oportunidades para aquele humor ácido e cáustico se desenvolver. Tá tudo... E sai aquele negócio pomba. Você falou, a hora que eu vi o primeiro trailer, eu falei, cara, uma princesa alcoólatra, um elfo e um demônio. Tá, legal, gosto, pode dar um jogo legal. Você confia, você acredita. Lógico. Eu confiei cegamente, saí, vou assistir, chamei a pessoa falou, vamos. Não, vamos. Mas foi difícil. Nossa, você não tem noção da minha felicidade quando eu descobri que não eram 13 episódios, eram só 10. Porque a outra série que a gente assistia, André acabou fazer sozinho, que eu não consegui, eu falei, nossa, são 13, não vai dar, porque na minha cabeça eu tinha calculado 10. Essa eu tinha calculado 13, aí eu assisti até o episódio 8, no domingo, e falei, bom, eu tenho idas e voltas de trabalho, vou assistir mais 2 e 2, né? Aí eu termino, entendeu? Aí a hora que eu tava no 9, eu falei assim, gente, acabou? Acabou, né? Eu falei, nossa senhora, amém Jesus, Cher, amém Meryl Streep, que pelo que eu não vou ter mais episódio, porque olha, gente, que negocinho chato. Que negocinho no chato. começo eu dei uma chance, aí depois... E meu amigo, assim, pra mim, veio esse final de semana aqui, meu amigo lá de Indaiatuba, beijo, Clark, por onde você anda. Beijo em Indaiatuba, maravilhosa. Beijo em Indaiatuba, maravilhosa. Ele falando assim, eu tô achando tão bostinha. E eu ainda defendi a série. Não, eu defendi, mas é legalzinha. Forcei, fiz assistir mas o Arriba aqui em tipo, casa. Mas aquilo que a gente tava falando, aquela barriga toda do segundo episódio até o 8º, Deus de misericórdia. Vamos por partes. Vamos que lá. É Desencanto? Desencanto conta a história de três personagens protagonistas. 2 deles têm uma trama, o terceiro... Nada. Nem isso. Nada tem. A primeira é a Bean, que é uma princesa, que ela não é lá muito a Fiona sem ser a Fiona, ela não quer ser princesa, ela não quer o marido, ela gosta muito de beber, ela é alcoólatra, você espera coisas muito boas com o alcoolismo dela. Piadas, palavrões. Você espera... Nem palavrão ela fala, gente. Que coisa mais escrota. Ela tem uma dubladora que é uma atriz legal, que a gente esperava mais. Ela, gente. A dubladora é a menina do Broad City. Você lembra delas? Tá, pode ser. A gente falou sobre elas. Aliás, é um tópico que eu tenho pra falar. Ah, é? É, porque elas participaram. De jurado, lembra? É aquela meio cara de judia? Essa! Ela é boa mesmo. Ela é boa! Exatamente.
Ai, menina. Então, eu fiquei muito... Quando eu vi que era ela, eu falei, legal. Não aproveitou muito também, Não, né? eu gosto do senso de humor delas, assim, especialmente na série delas. Como seres humanos, eu acho que o humor delas é o mesmo humor que elas têm dublando, é ponto qual a série. Então, mas na série é boa, mas ali não rolou. Então essa é a Bean, é uma das personagens. A gente tem um elfo, que se chama Elfo, e ele não quer ser um elfo naquele jeito feliz e saltitante, e jujubas e etc. E temos um demônio, Lucy, que é um demônio. Quem tem uma voz masculina, mas ele chama Lucy. Ele chama Lucy. Então... Eu gosto do tom que eles dão pra voz dele, e aí a gente pode entrar no assunto de dublagem, que eu acho que ficou muito a dever, porque as dublagens dos Simpsons e do Futurama têm tanta personalidade, tanto as nacionais quanto as originais. Sim. E as dublagens da série, eu cheguei a fazer umas trocas e colocar pra ver em português também, e eu achei tudo uma bosta. Sim, eu não gosto do cara que dubla o Elfo. O Lucy, eu não gosto. Quem que é ele É mesmo? o Eric André. Ele é um moço negro do nariz grandão. Mas o brasileiro, você tá falando? Não, o gringo. Ah, o gringo, O tá. gringo. Eu não gosto do trabalho Eu dele. gosto do Netflixon, que é o que dubla o Elfo. Só sim. que eu acho que também teve muito pouco aproveitamento. Sim. Assim. O Netflix é o parceiro do Alexander Payne, né? Que dirigiu filmes incríveis como Eleições putz, eu não consigo. Confissões de Schmidt. E eles geralmente roteirizam os filmes juntos. E ele geralmente é o cara feio, coadjuvante, narigudo e dentudo que tá em quase todos os filmes, mas geralmente tá uma ponta muito pequena. Mas ele é um bom ator, ele funciona pro tipo de... E eu falei assim, putz, ele também podia ter se desenvolvido muito mais personagem de bosta. Aí começa essa história toda aí essas três histórias se cruzam, o elfo foge da mata dele, a princesa tá fugindo do casamento, o demônio é levado pra resolver alguma questão com a princesa que a gente não sabe o que é, e eles se trombam, pluft, nasce uma amizade. Sim, aí já é quase o começo do segundo episódio, né? Isso, esse é o primeiro. Aí disso... O plot da série e o primeiro episódio é isso. Aí... Disso pulou pro oitavo, porque não aconteceu nada aí no meio. Aí a série começa a ter o grande problema dela. Eu falei agora há pouco com o Vitor que eu achei que o Matt Groening não entende o que é Netflix. Pra mim. Eu acho que ele não entendeu, que ele tinha esse projeto guardado na gaveta, ele desengavetou pra lançar alguma coisa com a Netflix, porque ele não entende. Eu achei que são episódios que funcionariam melhor numa TV que eu assisto um episódio por semana, porque não conta uma trama. Mas eu acho que mesmo assim, os episódios de Simpsons têm histórias independentes. Sim, mas que funcionam bem por si só, e Futurama muito melhor ainda. Sim, inclusive. não, concordo. Mas eu acho honestamente que ele escreveu o piloto, e aí depois ele escreveu um ou dois episódios finais, e aí ele jogou pra uma galera e falou assim, gente, você escreveu a metade, eu não vou escrever essa porra, e é aquilo que você tava falando, assim. Ele deve ter feito isso em outro contexto, escrito isso quando lançou Harry Potter. Sim, e, né? Ficou na gaveta. Ficou na gaveta, porque tipo, não faz sentido nenhum. Ele não tem conversa com o que é produzido de humor atual, ele não tem conversa com o modo que a Netflix entrega os produtos deles, assim, a gente não termina um episódio interessado em assistir outro. É um negócio que você pode assistir, assim, um aqui, se você quiser assistir 1, 9, 10. 1, 8, 9, 10. Você consegue. E ok. Não vai e do 2 ao 7, se assistir 3, 7, 4, 5, assim, no dia que você quiser, não vai fazer a menor diferença. Porque assim, a Netflix tem uma coisa muito... Veja, eu acho que eles são uma R15, eles atiram pra tudo quanto é lado. Isso pra mim não me agrada, honestamente. Porque eles não têm filtro de projeto. Mas se até a HBO tá abrindo mão de ter qualidade e ter filtro de projeto, vão terceirizar a produção, que eles nunca fizeram, eles já estão fazendo faz tempo a Netflix. Bom, enfim. E aí, pelo menos com animação, sempre foi uma coisa muito específica pra mim. Putz, a Netflix compra a ideia de animações que não são tão excessivas quanto South Park, mas tem um desenho muito 2D e às vezes 3D, mas muito baseado em escrita. Roteiro. Coisas ácidas que não passariam de jeito nenhum na televisão. Você pega Big Mouth, por exemplo, que é uma série incrível da Netflix, você pega... E do outro lado você tem as próprias animações, animes mesmo, que eles investem bastante. Pelo menos eu tô falando do catálogo que chega pra gente. Sim. E do que eu conheço do catálogo americano e britânico, de alguns que a gente conhece. Eu acho que um catálogo que me... Assim, a gente conhecendo o que é... Eu acho, assim, o que é o Bender de Futurama, o humor que ele entregou em Futurama,
Aí a gente pensa na Netflix, a gente lembra de BoJack, que é um negócio, uma pérola. E eu esperava algo lá. BoJack é maravilhoso. E eu não consigo assistir, mas eu assisti 4 episódios separadamente, de temporadas diferentes, porque eu fui tentar. Mas eu pensei, gente, isso é muito inteligente, mas eu não vou conseguir. É inteligente. Não é pra mim, mas é muito inteligente. É inteligente, a dublagem é maravilhosa, o Will Arnett maravilhoso, a Alison Brie maravilhosa. Aliás, a Alison Brie, dona da minha vida. Quase tudo que ela faz. Beijo pra essa temporada de Glow. O que essa mulher faz que eu não gosto, né, gente? Enfim, não é isso que eu falo. Vai. Mas, e aí eu assisti e eu falei, cara, eu ri de uma piada aqui, eu ri de uma piada... Não, aí eu não ri de várias piadas. Aí eu achei a coisa ficou meio... Tá, vai ser mais um episódio que o trio vai se meter numa enrascada, o pai dela vai xingar ela, crime, nada acontece, feijoada, fim. Acabou isso. É isso, e é isso que você vai ficar... Eles começam o episódio bêbados, eles terminam o episódio bêbados às vezes, ela não solta um palavrão. Não. O demônio que você pensa que podia ter coisas incríveis é tipo blá. Exato. E o elfo que poderia... vir com a escrotice na inocência, mas também não. Então, assim, eles se metem em algumas coisinhas que teoricamente desvendam coisas da temporada, mas na verdade não desvendam, porque tudo é desvendado. A série tira sarro com isso, tava falando pro André agora. Tem um momento no 8º, no 9º episódio, ou se pá no 10º, que é o último, né? Que o cara fala assim, nossa, mas a gente esperou a temporada inteira, o personagem faz essa piada. Aí a gente esperou a temporada inteira pra descobrir esse plot. Exato. Aí eu falei assim... Exatamente isso que aconteceu. Porque todo mundo... A gente pode falar? Pode. Todo mundo tava sabendo que, obviamente, que a mãe dela tinha um passado cagado. E, obviamente, foi a mãe dela que envenenou todo mundo. Exato. E não a aparentemente malévola esposa, que é uma réptil. E que talvez seja o personagem mais interessante da série. Exato. Pra mim, e o menos aproveitado. O núcleo mais interessante pra mim da série é ela e o filho. O filho, Isso. especialmente quando o filho não fala. O filho sabe quem é? O filho é aquele personagem... E outra também, tem muitos traços de personagens dos Simpsons que às vezes estão muito explícitos e muitas vezes os personagens são iguais. Ele é aquele o idiota da sala do Bart. Ai, como é que é o nome dele, gente? Eu não vou conseguir lembrar. O Ralph. O Ralph. Ele é o Ralph. Gente, o filho do rei é o Ralph. É o Ralph. Sem tirar nem pôr. Papai. Até que falando com o pai dele, que é o policial, né, nos Simpsons, é igualzinho. Igualzinho. O Zog, o rei, é o próprio chefe Wiggum. Tem muita semelhança, por isso que eu falo, pra mim é projeto que ele pegou a raspa de ideia que ele tinha na gaveta, não é um projeto, não tem cara de um projeto original, porque é de um encaretamento no trabalho do Matt Groening, assim, como o Vitor bem disse, ele já teve uma fase que ele foi bem radical nos Simpsons, Futurama era radical do começo ao fim, sem o menor pudor, e assim, das coisas famosas dele, é a coisa mais careta que eu já assisti. É impressionante. Eu achei um humor bobo. E a possibilidade, pelo menos ele não deu a história dela ter um príncipe e ele meio que apagou, assim. Porque senão ia ficar, tipo, careta e ultrapassado e machista e um monte de coisa. Pelo menos ela bebe, ela faz um monte de coisa, só que assim, ele não aproveita essas características do personagem. Ele construiu uma menina, uma princesa... Que seria incrível. Seria muito legal você ver essa desconstrução das princesas, a gente tá acompanhando. Não é um fenômeno recente, a própria Disney tá fazendo, tá aí o Detona Ralph fazendo isso com todas as princesas muito loucas, mas a Disney, que é dona do mundo das princesas, tá fazendo isso, então todo mundo, se a Disney faz... Todo mundo pode fazer assim, sem o menor constrangimento, com o pé na porta. E ele não. Ele faz uma princesa supostamente desconstruída, mas ela só é desconstruída até a página 2. Porque aí começa a revelar toda uma fragilidade. Ai, a minha mamãe, ai, o meu papai, ai, os meus amigos. Ele não dá um par pra ela, mas ele também deixa ela com grandes dilemas freudianos que são muito ultrapassados e a visão de um homem em cima de uma mulher. E assim. ela não consegue dar um passo sozinha sem aqueles ela dois homens fazendo assim, pra ela. O pai tá o tempo todo falando pra ela que ele tem um herdeiro pro trono, E ela, que é uma princesa que enche a cara, que gosta, que quer liberdade, que quer um monte de coisa, nunca virou pra ele e falou assim, ué, mas a herdeira do trono sou eu. Mas velha sou Em nenhum momento da série ela fala isso.
A mãe, no final, no último episódio, fala que é pra ser dela. Talvez isso seja desenvolvido, mas também, tipo, é muito pouco falado. Mas não é nem considerável, assim. Eu não sei. Eu acho que... sabe o que eu lembrei? A esposa dele, que quando a mãe dela toma a taça de vinho e fica petrificada, ele casa novamente com essa esposa dele, que é uma réptil, e que ela é muito divertida, e talvez seja a personagem mais menosprezada e subestimada. E ela me lembra as irmãs da Marge. A Pátia Selma, ela é a Pátia Selma magra. E eles tinham que levado ela ao extremo, né? Sim, eu queria ver, assim, quando eles botam essa mulher pra crescer, eu queria ver essa mulher amarga. Ela é uma personagem, assim, que tem todo o potencial pra ser amarga. Ela casou com alguém que não é nem da espécie dela, só em nome de um acordo. Ela é uma mulher magra, ela é uma mulher elegante, ela é uma mulher... Ela, dentro daquele universo, ela é um mulherão. Uma salamandrão. Não, e aí nem quando ele vai pro reino dela, ele dá as oportunidades pra personagem render. Eu queria ver construir... A gente queria ver ela ser passivo-agressiva, tirar sarro dele a cara o tempo todo, falar que ele é gordo, falar um monte de coisa que é o que a Selma e a Patty faziam com o Homer o tempo todo. É assim, porque ele também é um pouco o estereótipo do Homer, né? O rei, né? Então, eu acho que, chegando numa palavra pra mim, eu achei que faltou cinismo nessa série. Muito, é uma exatamente. Série muito que tem tudo ali pra ser cínico. A gente colocou isso num contexto medieval, a gente tem uma princesa bêbada, a gente tem um demônio, a gente tem casamento arranjado. Tem contexto de sobra pra série ser cínica. E a série parece que foi feita pra botar no catálogo infantil da Netflix. E ela é infantil. Veja, ela é uma série infantil, mas ela não é uma série infantil. Então, se você queria fazer, sei lá, um Peppa Pig, só que... Mano, você nunca vai fazer um Peppa Pig com uma princesa bêbada. A Peppa é mais escrota do que ela, inclusive. Vale destacar, a Peppa Pig é mais escrota do que a Bean. Não, e a gente tem personagens tão incríveis que podiam ter sido desenvolvidos de maneira tão linda. Sim. Eu não sei, os próprios elfos, um sendo mais escroto com o outro. A elfa Biscate ia ter sido incrível. Uma das melhores piadas é... A do filho. A do filho. Do filho é muito bom. Ele não é seu filho, não. Esse aqui eu te superei. E ela chamando pra fazer homenagem. Tipo, não, olha que incrível. E tipo, surpreendido no meio daquele episódio de bosta. A Sininho puta véia. Muito, o fato das fadinhas serem putas. Eu acho que é incrível. É uma série que tinha personagens femininos que poderiam ser muito bem trabalhados e que não o são. Não tem nenhuma piada decente pra coitada da Sininho puta, gente. Não, a Sininho puta com as tetinhas caídas. Adoro as tetinhas dela. Com cigarro na mão, é muito bonito. Sabe? Ironicamente falando, é muito bonito. A melhor piada dela é quando ela tá lá na primeira cena dela, quando ela entra pro ninho e aparece um passarinho todo engravatado. Isso! Tipo, é uma personagem que poderia ter muito mais. Eu também acho. Assim, eu queria muito mais das personagens femininas dessa série. Porque elas tinham um potencial para serem cínicas, para serem maldosas, para serem cruéis. Serem mulheres do novo milênio. Sabe, é uma série medieval com supostos elementos. Vamos combinar, né, minha gente? Uma princesa de calças bêbada na taverna não ia durar na Idade Média. Exatamente. Assim. Ela já estaria morta. É verossimilhança que você quer? Então você tira um demônio e um elfo, porra! Gente, o demônio não faz nada. Nada. Ele é só tipo, essa vozinha Ele só fica fumando, entrando, saindo das cenas, reclamando. Eu não consigo entender. Também assim. não. Pra mim não faz sentido nenhum. A gente tentou defender, inclusive, a gente tava comentando que a gente tentou defender a série pra outras pessoas, que a gente foi no começo, né? Mas não indefensável. Pra mim, acho que é indefensável. Gastou-se dinheiro. Eu acho que o porra do Matt Groening nem escreveu o primeiro episódio, porque eu nem lembro de ter olhado isso, mas eu acho que ele nem escreveu o primeiro episódio, tá? Então ele, tipo, deve ter escrito a sinopse, deu pra um monte de gente escrever. O pior é que os outros escritores e co-criadores são pessoas que são da equipe de roteiristas dos Simpsons. Então, tipo, não faz sentido nenhum. Eu não sei, ninguém viu isso no final. Quando terminou, antes de lançar, ninguém olhou e falou assim, gente, tem uma coisa errada, do tipo... Não tá parecendo engraçado. Não tem graça. Pra mim, em alguns momentos, as coisas pareciam que chegou num limite de piada interna deles, tão deles que só eles estavam rindo. Não é possível. Porque cabeça enfiada no cu, não é possível. Eu acho que é. Eu acho que chegou no momento que era a cabeça enfiada no cu. Exatamente. A pessoa tá tão autocentrada que ele viu e
tava achando tudo tão brilhante. Bom, pode ser, né? Porque roteiristas são assim. são, né? Mas não é possível que ninguém olhou, gente. Ninguém assistiu. Tem um produtor executivo que... Um Harvey Weinstein da vez que olha pra aquilo, essa porra não tem graça! Né, gente? Entendeu? Tipo, porque o Weinstein deve fazer isso, né? Tipo, essa porra não tem graça, vou cortar essa merda, entendeu? Então, eu achei... Não é possível. E aí, a minha decepção continua pelo fato da série ser pela metade. Não basta ser uma série que eu ri muito pouco, que eu acho que tem uma das maiores barrigas que eu já vi em série. Sim, definitivamente. Assim, toda série tem barriga. Se você falar, ai, tal série não tem, mentira. Vai ter 1, 2 episódios ali que eles inventam um flashback que é a barriga. Toda série tem barriga, faz parte. Mas em geral são séries mais longas. Agora, aí você tá lá assistindo, aí a barriga enorme, uma barriga gigantesca. E aí, não satisfeito com isso, isso não é a primeira temporada. Isso é só a primeira parte da primeira temporada. Eu tenho horror a esse conceito. Eu preciso falar isso alto. Eu tenho horror ao conceito de primeira parte de primeira temporada. Mas é a maneira que o novo conceito de streaming arranjou pra grudar as pessoas. Sim. E eu queria só soltar um negócio que eu vi hoje. Exatamente. Eu queria só soltar um negócio que eu vi hoje. Que parece que a Netflix tá testando comercial entre os... Tá! Gente, mas se Deus testar, de eu vou assinar misericórdia. todos os demais, porque comercial não, né, gente? Não, e certamente só o Netflix vai fazer isso, porque era óbvio que em algum momento, agora falando do modelo, esse modelo de sair atirando pra todo quanto é lado não ia se sustentar por si só, e os acionistas, porque isso aqui é um capitalismo, né, querido, iam querer que eles ganhassem dinheiro de outra forma. E é isso que tá acontecendo, porque eles chutam pra tudo quanto é lado, aí gasta esse dinheiro pra tudo quanto é lado, não se escolhe nada do que se faz realmente, e aí eles vão querer enfiar, que nem o YouTube, enfiar as coisas no meio. Já pensou, daqui a pouco é no meio do episódio. Exato. Vai ser Aí a gente vai voltar a ter televisão. Exato, precisa de televisão. Aí chama TV, aí eu volto. Aí o presidente da Sky vai comprar Netflix, que ele falou. Aí ele pode comprar, porque ele tá no modelo de negócio dele. Mas não é esse o foco. Isso, chega, né? Acabou, não tem mais o que falar. É uma grande decepção. Sim, eu ri 3 vezes. Frustrado, eu ri algumas poucas. Eu queria mais e eu chego no... Assim, e quanto mais você avança, mais a decepção. Exato, porque você vai percebendo que só você tá avançando, a série não. Então você fica não, e assim, vai ter a parte 2, mas... E a gente vai estar aqui falando. A gente vai estar aqui falando da parte 2, Xinga. Mas a gente já sabe tudo que vai acontecer na parte 2. Já, tá óbvio, tá gritante. Porque pelo menos, por exemplo, tem séries que é dividida em várias partes, eu também compartilho um pouco dessa coisa do André. Mas tem aquela Caçadores de Trolls, do Guilherme Del Toro, que eu acho super bonitinha, fofinha, mas pelo menos as coisas acontecem. As coisas vão mudando, entendeu? Não sei o que, pega não sei o que, mata não sei o que lá, não sei o que, revive, não sei o que. Nem isso acontece naquela porra lá, naquele negócio. É decepcionante. Que coisa chata, nossa senhora. Bom, a gente vai estar aqui falando da parte 2, né? Você gosta se a gente sobreviver. A gente vai tentar. Esperamos que só seja 2, não tenha 3. Né? Por favor, né, gente? Há limites, né? Há limites. Esperamos que a crítica ruim assassine qualquer eventual terceira parte. Por favor, pra gente só ter que passar por isso mais uma vez. Se você quiser, vai assistir. É curto, é rápido, mas não diga que a gente não avisou. Mas é ruim. A gente avisou e é isso. Amanhã eu estou aqui de volta pra falar mal de outra coisa. Do que você vai falar mal amanhã? Amanhã a gente vai falar mal de cinema, a gente vai falar mal de Mentes Sombrias. Aquela série ótima que não devia nem ter feito. Então... Beijo! Tchau! Tchau!